Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série 6 Passos da Vida de Jesus. Você sabia que para cumprir a sua missão, Jesus ele proclamava a sua mensagem com palavras e demonstrava com a sua própria vida estas e outras revelações acerca da mensagem de Jesus, vendo o nosso vídeo até o final. Esteja conosco, não sai não. Eu sou o pastor Henrique Nunes, com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma segunda-feira, gravando a série 6 Passos da Vida de Jesus. E se esse assunto ele te interessa, se você tem interesse acerca do ministério de Cristo, como Jesus ele se comportou durante a sua estada na terra, eu quero convidar você a estar ali fazendo uma visita aos nossos canais sociais no YouTube, Igreja VNC Oficial, no Spotify, no teu carro ali, você vai ouvir essa mensagem, Igreja VNC Oficial, e também no Castbox, Igreja VNC Oficial. Pois bem, seguindo aí a nossa série, a semana passada nós falamos sobre a conduta de Jesus. E foi dito aqui que Jesus, através da sua conduta, ele autentificava a sua mensagem, ou seja, a sua maneira de andar tornava autêntica aquilo que ele falava. E hoje nós iremos falarmos justamente sobre a mensagem de Jesus, como Jesus ele se comunicava, não apenas com os seus discípulos, mas também com os ouvintes, as pessoas que estavam ali do seu lado, ouvindo a sua mensagem, e também não só com os ouvintes, mas também com aqueles que queriam colocar Jesus em alguma situação de desconforto. Então hoje nós falaremos acerca da mensagem de Cristo, ok? Como que Jesus ele se comunicava. E a primeira coisa que eu quero trazer ao teu coração nesta noite é que, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, o Senhor ele se utiliza da sua mensagem a fim de que nós possamos nos valer dela para resolver os mais diversos conflitos que nós passamos ao longo da nossa vida. A verdade é que conflitos não podemos viver sem eles e também ninguém gosta de viver com eles. Então, todo relacionamento humano, ele envolve conflitos. Por quê? Os relacionamentos, eles são penosos, né? E ao mesmo tempo eles podem ser maravilhosos. Só que ao decorrer da vida surgirão alguns conflitos que nós estaremos envolvidos e que precisam de solução. E como nos posicionar, como agir diante dos mais diversos conflitos e situações que irão aparecer em todo o nosso viver. Por conta disso, nós faremos uso da experiência de Jesus, da maneira como Jesus agia, para que nós possamos também ser bem-sucedidos durante esses conflitos. Então, querido, são pequenos milagres diários, são situações que poderiam ser caóticas e terminais, mas que podem acabar de forma diferente, poderão ter ressignificados diferentes, poderão ser transformados por uma força poderosa que nós, como discípulos de Jesus, podemos experimentar em nosso dia a dia. E como fazer isso? Atentando-se àquilo que o Mestre, ele nos ensina, aquilo que Jesus ele nos ensina. Então Jesus ele esboçou uma forma totalmente nova de se relacionar. Aquilo que Jesus, o formato de vida, de relacionamento que Jesus ele trouxe para o seu tempo, para a sua era totalmente diferente daquilo que as pessoas elas vinham vivendo. Ou seja, uma forma adequada de se resolver os conflitos nos mais diversos relacionamentos. Então, querido, sempre que você consegue andar com um expert em um determinado assunto, em uma determinada questão,
você tem a oportunidade de aprender e também de mudar a maneira como você age naquelas situações, naquele assunto. E durante o tempo em que Jesus ele viveu na terra, os discípulos que andaram com ele puderam experimentar com o Mestre verdades que revolucionaram e que transformaram as suas vidas. No entanto, essas verdades elas não foram exclusivas apenas dos discípulos. Jesus ele estende-as para que nós também possamos desfrutar dela e ter a nossa vida transformada. Então, o tema da nossa mensagem é 6 passos da vida de Jesus que podem nos transformar em homens, mulheres e jovens melhores. Então, nós estaremos falando sobre esse comportamento, essa maneira como Jesus ele se comunicava. E antes de nós adentrarmos propriamente dito no tema que vamos tratar, eu quero compartilhar um trecho da palavra do Senhor. Como toda semana nós fazemos, não podemos desprezar a palavra de Deus, porque é ela que nos norteia, é ela que nos guia, é ela que nos conduz. Então eu quero compartilhar um texto de Salomão que está em Provérbios 16 e o versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. A oração do sábio ensina a sua boca e seus lábios promovem a instrução. Querido, primeiramente, nós não podemos falar da mensagem de Jesus, sem entender primeiramente que mensagens sem amor não são, ou que verdades sem amor não são verdades, são ofensas. Eu vou repetir novamente para você. Verdades sem amor não são verdades, são ofensa. Ou seja, todas as vezes que Jesus ele se comunicou com alguém, fosse essa pessoa do seu lado ou fosse contra os seus pensamentos, ela se relacionou, ela se manifestou primeiramente através do amor. Então, é necessário que fique claro no nosso dia a dia, na nossa vida. Não basta falar a verdade. A verdade, ela precisa estar recheada de amor. Porque verdade sem amor deixa de ser verdade e passa a ser ofensa. E com base nisso, nós podemos entender que Jesus ele sempre privou pelo amor. Porque ele diz que ele é a verdade e a verdade é o amor. Então Jesus, ele priorizava os seus relacionamentos, primeiramente com Deus e depois com as pessoas. Tanto isso é verdade que em Marcos 12, 29 e 31 ele diz: o mandamento mais importante é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, querido, Jesus priorizava o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Segundo, Jesus amava o que ele mesmo fazia. Jesus amava o que ele fazia. Então, um novo mandamento vos dou, João 13, versículo 34 e 35. Ele diz, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu os amei. Que vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Eu torno a dizer, verdade sem amor não é verdade. A verdade precisa ter amor. Terceiro, Jesus se comunicava de uma forma muito clara. Jesus falava de uma maneira muito simples, muito óbvia e muito objetiva, sempre com sinceridade e amor. Jesus não omitia as verdades em detrimento do amor, não. Ele falava a verdade sempre com amor. Mateus 12, versículo 34 diz, pois a boca que fala
do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E se o teu coração ele está cheio de amor, a sua boca, ainda que ela libere a verdade, ela vai manifestar o amor. Amém? Quarto, Jesus ele vem estabelecendo no seu relacionamento com as pessoas que estavam ao seu lado, ao seu redor, ele estabelece uma regra de ouro. E essa regra de ouro, a qual Jesus ele estabelece, ela é capaz de fortalecer os nossos relacionamentos. Então, eu vejo que Jesus, quando nós falamos em comunicação, em mensagem, o que Jesus ele veio fazer não foi distanciar pessoas, mas Jesus ele veio fortalecer os relacionamentos. E ele faz isso com muita eficácia quando ele libera, quando ele fala, quando ele integra no meio dos discípulos uma regra de ouro. Jesus ele não viveu à base de regras, mas ele estabelece essa regra de ouro. E que regra de ouro é essa? Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 31. Jesus ele diz: olha, como vocês querem que os outros os façam, façam também com eles. Essa é a regra de ouro nos relacionamentos. Ou seja, aquilo que você quer que as pessoas lhes faça, faça também com elas. Essa é a regra de ouro. E, querido, Jesus ele tinha uma mensagem que se comunicava de forma eficaz. O nosso grande problema ao longo da nossa vida não é a falta de comunicação, e sim a maneira como nós nos comunicamos. Ou seja, nós até nos comunicamos, só que de forma ineficaz, de forma que nós não conseguimos aperfeiçoar a nossa comunicação. E talvez você pergunte: Pastor Henrique, o que é uma comunicação ineficaz? Querido, a comunicação ineficaz é o principal desafio em que muitas áreas extremamente importantes da nossa vida, elas precisariam melhorar no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, relacionamento com a igreja. Então, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Então, uma comunicação ineficaz é uma comunicação onde nós não conseguimos obter os resultados a qual nós esperamos. E muitas vezes, no afã de nos comunicar, ou seja, no afã de transmitir a nossa mensagem, nós terminamos que manipulando pessoas em vez de nos comunicar com elas. Então eu quero trazer aqui para o teu coração, aí no meio da nossa mensagem, a diferença entre comunicação persuasiva, comunicação eficaz, e manipulação. Porque às vezes você pensa que você está se comunicando de forma persuasiva, quando na verdade você está manipulando pessoas. Então a comunicação eficaz e persuasiva é aquela que fazemos de forma que a nossa comunicação ela seja entendida, ou seja, a pessoa compreenda aquilo que eu estou dizendo e sinta o que eu estou transmitindo. Sinta o que eu estou tentando transmitir e seja levada ou persuadida a agir em resposta à minha mensagem. Ou seja, a comunicação eficaz e persuasiva é aquela onde o ouvinte ele entende aquilo que eu estou falando e sinta a necessidade de atender a minha mensagem. Já a manipulação ela consiste em tentar forçar
ou enganar a outra pessoa que haja conforme ou segundo os meus interesses, segundo aquilo que eu quero. A persuasão é uma tentativa de convencer alguém a fazer aquilo que você realmente acredita que é o melhor. Então, o que Jesus fazia não era manipulação. Jesus não manipulava pessoas. Jesus ele se comunicava de uma maneira que tentava levar o seu ouvinte a fazer aquilo que ele achava ser o melhor para ela e para as pessoas que estavam à sua volta. Então, isso é comunicação eficaz e persuasiva, diferente de manipulação. Jesus não queria que as pessoas fizessem aquilo que ele queria que elas fizessem. Não, Jesus queria que elas entendessem que a sua mensagem, aquilo que ele estava falando, era o melhor para si. Então, o que Jesus fez para se comunicar de forma persuasiva e eficaz é o que a maioria de nós não buscamos fazer. Nós não nos preocupamos com a nossa mensagem e também não nos preocupamos com a nossa forma de nos comunicar com as pessoas. E às vezes nós manipulamos pessoas achando que estamos nos comunicando. Glória a Deus! Então Jesus, querido, ele não apenas entendia os corações, ele não apenas entendia as mentes do povo, mas ele conhecia e entendia as necessidades específicas dos indivíduos, de maneira que ele conseguia trazê-los para perto de si de uma forma onde a sua mensagem se tornava clara e eles atendiam aquilo que Jesus ele estava falando e se comunicando. Uma vantagem de Jesus que ele tinha em relação a nós é que o seu conhecimento ele era perfeito e verdadeiro. Jesus ele tinha o conhecimento de todas as situações e de todas as coisas, ou seja, ele não precisava adivinhar algo, ele não precisava adivinhar uma situação que ele fosse envolvido. E Jesus ele nunca foi enganado pelas cortinas de fumaça e nem pelos truques que as diversas pessoas utilizavam-se para chegar perto dele. Tanto isso é verdade que certo dia um líder religioso por nome de Nicodemos, ele aproxima de Jesus na calada da noite e ele faz uma pergunta a Jesus. E era a pergunta que Nicodemos faz, eu considero a pergunta mais importante que alguém poderia fazer, que alguém poderia se dirigir a Jesus. Mas, em vez de iniciar a conversa com a pergunta, Nicodemos ele usou uma bajulação como forma de disfarce para estar na presença de Jesus. E ele diz para Jesus: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode fazer o que tu fazes, os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas antes que Nicodemos pudesse continuar aquele diálogo, Jesus então dissipa aquele disfarce, aquela cortina de fumaça a qual Nicodemos estava lançando e responde de maneira específica a questão que Nicodemos desesperadamente queria esclarecer. E Jesus então diz: Olha, Nicodemos, eu digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E a conversa prossegue. E em poucos minutos, Jesus então revelou a Nicodemos a verdade suprema a respeito do que era necessário
para qualquer um obter a vida eterna. Queridos, ainda que não tenhamos o conhecimento da verdade que Jesus ele tinha, ou seja, da forma que Jesus ele tinha, mas nós devemos fazer um esforço para conhecer as situações, para conhecer as questões que nós queremos discutir. Nós não podemos liberar um juízo de valor, não podemos iniciar uma conversa, nos comunicar, se nós não conhecermos primeiro a situação e a questão a qual nós estamos sendo envolvidos. Jesus, ele não era um vendedor. Jesus, ele não era um manipulador. Porque talvez alguém possa dizer, mas Jesus, ele manipulava as questões. Jesus, ele dava uma volta ali e ele manipulava as pessoas. Ele vendia. Querido, Jesus não era vendedor e nem um manipulador. Jesus não estava tentando convencer ninguém acerca da sua mensagem. Esse não foi o intuito e muito menos o propósito de Jesus. Jesus não tentava convencer pessoas a fazer qualquer coisa que seja. Pelo contrário, ele se concentrou em iluminar a verdade a respeito daquilo que ele estava trazendo, a respeito daquilo que ele estava ministrando. Ou seja, ele trazia luz, ele clareava com a sua verdade a mente oculta das pessoas, aquilo que as pessoas não entendiam, ou seja, ele trazia esclarecimento para que as pessoas pudessem enxergar aquilo que elas não estavam enxergando. E o que Jesus queria revelar a elas? A verdade. Apenas a verdade. Então, querido, depois que Jesus ele revela a verdade aos seus discípulos, revela a verdade aos seus ouvintes, aos seus seguidores, ele diz, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Querido, nós precisamos conhecer a nossa inclinação natural de tentar convencer os outros a fazer o que queremos que eles façam, tá? Então, nós precisamos deixar de lado a manipulação e nos enveredarmos em uma comunicação eficaz, uma comunicação que gere resultados. Então, o objetivo de qualquer conversa, de qualquer diálogo, de qualquer ato de comunicação, ela deve ser sempre o esclarecimento, ou seja, nós como os discípulos de Jesus, nós precisamos trazer luz sobre a questão a qual está sendo discutida, ajudando o nosso ouvinte a entender aquilo que está sendo tratado, de forma a fazer com que ele compreenda a verdade daquele assunto, a verdade daquilo que nós estamos tratando. Só que a maioria das pessoas, elas não fazem isso. Por quê? Porque antes de falar, é necessário ouvir. E uma grande dificuldade que nós temos é de ouvir. Só que o Senhor ele vem dizendo através da palavra que o falar é prata e o ouvir é ouro. Então, querido, para que nós possamos ter uma comunicação eficaz e persuasiva, primeiro, antes de você falar, ouça o que a outra pessoa ela tem para colocar diante de qualquer questão. Então, queridos, é indispensável conhecer o que o outro está pensando, conhecer a mentalidade do outro. Amém? Então, como filhos de Deus, nós fomos chamados a lançar luz sobre o Evangelho de Cristo. E o que é lançar luz sobre o Evangelho de Cristo? Lançar luz sobre o Evangelho de Cristo é ajudar aqueles que ouvem a ter uma melhor compreensão
acerca da palavra de Deus. A bem verdade hoje é que nós temos visto que pessoas, nós às vezes dificultamos o nosso discurso, dificultamos a compreensão da nossa mensagem, dificultamos a compreensão do nosso sermão, né? Ou seja, nós utilizamos um método que não traz clareza para as pessoas, mas pelo contrário, dificulta o seu entendimento. E isso nós fazemos, no direito a gente chama isso de jurisdiquez, ou seja, é quando você faz uso de palavras difíceis para defender um direito de alguém. E no evangelho nós chamamos de evangeliquez. Então, às vezes, o nosso evangeliquez, ele é tão deturpado que nós não conseguimos fazer com que aqueles que estão nos ouvindo, eles sejam convencidos de que a nossa mensagem é boa para ele. Então, o que Jesus ele vinha trazendo com a sua mensagem era um convencimento claro de que aquilo que ele pregava seria bom para aquele que estava ouvindo. E é isso que nós precisamos entender, que como filhos de Deus, como filhos do Senhor, como aqueles que carregam o chamado e a mensagem de Cristo, nós precisamos facilitar esse entendimento para que outras pessoas elas cheguem até a Jesus. Então, querido, a nossa mensagem, ela precisa ser temperada com sal. Então, que nesta noite, nesse tempo, nesse dia, eu não sei a hora que você vai ver essa mensagem, mas pegue a tua mensagem, pegue o teu sermão, pegue o teu diálogo, pegue a tua comunicação, que você possa temperá-la com sal. Jogue sal nela, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, ou seja, nós viemos para mudar, transformar e trazer a clareza para o mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que o mesmo sal que nos caracteriza como discípulos de Jesus, o que nós falamos deve transmitir graça àqueles que ouvem e servir de testemunho àqueles que estão do nosso lado. Então, coloque sal na tua mensagem, coloque clareza, amém? Para que a pessoa que está do seu lado ouvindo, ela sinta realmente a diferença. Com base nisso, outro dia Jesus ele estava em uma situação juntamente com alguns fariseus e aqueles fariseus desesperados para anular a influência de Jesus sobre a multidão que o seguia, criaram então um plano para que ele caísse em uma armadilha. E eles conceberam 3 perguntas ardilosas cujo objetivo era deixar Jesus em uma situação indelicada. E a primeira pergunta eles fazem: é lícito pagar impostos para César? E se Jesus respondesse que não, seria acusado de traição e poderia ser crucificado pelas autoridades romanas. E se Jesus dissesse que sim, estaria defendendo a prestação de homenagem a César, o imperador romano. Então Jesus, percebendo aquela situação que estavam fazendo, os condenou chamando de hipócritas, mas não se esquivou da pergunta e, em vez disso, respondeu de maneira interativa e pediu que eles mostrassem uma moeda. Então perguntou: de quem é esta imagem que está na moeda? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes dá a resposta que surpreende não só os fariseus, mas também a todos que estavam ali naquele momento. E ele diz: então, dei a César o que é de César, mas dei a Deus o que é de Deus. Querido, a conclusão de Jesus aqui nesse texto era indiscutível. Como a imagem de César está na moeda, dê o dinheiro a César.
deu os impostos a César, e como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, entregue-se o homem totalmente ao Senhor de maneira incondicional. Então, ficou evidente que a sabedoria, o raciocínio, o conhecimento e a capacidade de Jesus está acima da nossa capacidade, da capacidade de todos, inclusive a capacidade de Salomão. Glória a Deus! Amém, queridos? Para finalizarmos, você perde a inteligência quando perde o poder de comunicação. Eu vou repetir novamente. Você perde a inteligência, você perde o controle quando você perde o poder de comunicação. Então, a comunicação, ela é tão importante, ou seja, a nossa mensagem, a mensagem que falamos, a mensagem que pregamos é tão importante quanto a nossa conduta. Amém? Fiquem com Deus, chegamos ao final de mais um capítulo, 6 passos da vida de Jesus. Quarta-feira, essa mensagem ela já está no ar, já está no YouTube, já está nas redes sociais. Compartilhe, se inscreva, querido. Eu quero chamar a tua atenção, se inscreva nos nossos canais. Nós já temos também o canal do Pastor Henrique. Pastor Henrique, Henrique Nunes Oficial. Lá no YouTube, você vai lá, Henrique Nunes Oficial, e essa mensagem também vai estar no canal do Pastor Henrique. Então, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. A semana que vem, nós falaremos sobre as motivações de Jesus. Então, fiquem com Deus e até lá.